Boa noite, gente. Para mim é um prazer, uma alegria poder nesse momento conversar com vocês um pouquinho. Faz alguns dias já que eu não gravo vídeo, porque por causa das circunstâncias, chegando no final de ano, o negócio ficando muito difícil. Mas hoje, eu lendo um livro maravilhoso da escritora Ellen G. White, e eu falei, meu Deus, que coisa linda de história. Eu vou precisar passar. Estou lendo nesse livro, Patriarcas e Profetas. Aqui conta como foi no começo de tudo que aconteceu, quando Deus fazia plano para criar este mundo maravilhoso em que nós vivemos, nosso planeta Terra, né? Que saiu perfeito das mãos do Criador e agora está tão deturpado pelo pecado, mas mesmo assim nós encontramos coisas muito lindas, né, nesse mundo que enriquece os nossos olhos, né, a alegria de ver. Aqui na minha casa eu tenho, no fundo da minha casa é uma área que é da prefeitura, tem umas árvores, muitas árvores, e ali toda tarde eu tenho a alegria de ver bastante pássaros vindo ali, ainda mais que passa um filetinho de água no fundo, então eu vejo, né? Esses dias estava um casal de papagaio e tem bastante maritacas e é uma delícia de ver, ainda num mundo tão cheio de maldade e pecado, mas tem coisas belas. Mas aqui está contando a história, quero passar para vocês rapidinho, que diz assim: o Rei do Universo convocou o exército celestial perante ele para que em sua presença apresentar a verdadeira posição do seu Filho. Deus queria apresentar Jesus Cristo para o universo, né? E mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. Deus tinha um amor muito grande, né? Tinha e tem um amor muito grande por todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai e a glória do seu eterno. É a glória do seu eterno, existente por si mesmo, rodeava ambos, né? Aquela glória celestial, né? Circuncidava ambos ali. Em redor do trono reuniu-se os santos anjos e uma multidão vasta, inumerável. Aqui diz que era milhões de milhões e milhares de milhares, como diz em Apocalipse 5, no verso 11, né? Que é ao redor do trono. Estando os mais exaltados anjos, como ministros e súditos, regozijavam-se na luz que da presença da divindade caía sobre eles, né? Imagino que é estar na presença do Deus Criador. Que coisa fantástica, né? Eu sonho com isso um dia, né? Perante os habitantes do céu reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito, a ele foi confiado executar os poderosos conselhos da sua vontade. O Filho de Deus executará a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu. Quando eles estavam planejando criar a terra, né? E a ele, bem como a Deus, era devidas as homenagens e a fidelidade daqueles, né? Todos homenageavam o Pai e o Filho, né? Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes. Em tudo isto, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo e executaria os seus propósitos de beneficência e amor. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo e prostraram-se diante dele. Extravasaram o seu amor e a sua adoração que tinha por Jesus Cristo. Lúcifer também curvou-se com eles, né? De Lúcifer, todos os anjos se prostraram, Lúcifer também se prostrou. E em seu coração havia um conflito estranho, violento.
A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. Ele estava sentindo uma inveja, um ciúme, então ele estava lutando contra isso, mas era muito forte. A influência dos anjos santos pareceu por algum tempo levá-los com eles. Ao considerarem os cânticos de louvores em melodiosos acordes, avolumados por milhares de alegres vozes, o espírito do mal pareceu subjugado. Indizível amor fazia fremir todo o seu ser. E em concerto com os adoradores, destituído de pecados, expandia-lhe a alma em amor para com o Pai e o Filho. Os anjos prestavam louvores, prestavam adoração, não cessavam de cantar honras e glórias ao Deus Criador de todas as coisas. E aqui diz assim que de novo, porém, achou-se repleto de orgulho por sua própria glória. Aí começou a olhar para ele, né? Voltou-se-lhe o desejo de supremacia. E uma vez mais, condescendeu-se com a inveja de Cristo. As altas honras conferidas a Lúcifer não era apreciada como um dos dons especial de Deus e, portanto, não provocavam gratidão para com seu Criador e a Deus. Era amado, reverenciado pelo exército celestial, os anjos se deleitavam em executar suas ordens. Lúcifer, ele era amado, ele era reverenciado também pelos anjos. Os anjos acatavam as ordens deles com muita alegria, com as ordens que Lúcifer dava, né? Mas ele estava com inveja de Jesus Cristo, né? E aqui diz que ele estava ele revestido de sabedoria e de glória, mais do que todos eles, todos os anjos. Lúcifer, ele sobressaía em sabedoria, em glória, em beleza, em majestade. Contudo, o Filho de Deus era mais exaltado do que ele. Ele não se conformava que Jesus Cristo, o seu Criador, era mais exaltado do que ele. E sendo em poder, autoridade como o Pai, partilhava dos conselhos do Pai, enquanto Lúcifer não penetrava assim nos propósitos de Deus. O Pai e o Filho conversavam sobre a criação, porque eles eram criador. Lúcifer era criado, era uma criatura, ele não podia participar. Entende? Que ele não penetrava nos propósitos de Deus. Por quê? Perguntava este poderoso anjo. Deveria Cristo ter a primazia? Por que é ele mais honrado que Lúcifer? Ele fazia essas perguntas, deixando seu lugar na presença imediata do Pai. Lúcifer saiu a difundir um espírito de descontentamento entre os anjos. Ele resolveu sair dali e começou a andar entre aqueles milhares e milhares de anjos que estavam ali, entende? E ele começou a espalhar o seu descontentamento. Ele agia em misterioso segredo. Durante algum tempo, escondeu o seu propósito real sob uma aparência de reverência para com Deus. Começou a insinuar, sabe, por dúvida, né? Como diz lá no livro de Ezequiel, ele começou a fazer o comércio dele, né? Começou a insinuar dúvida com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitava de tais restrições aos anjos mais elevados por natureza, pois a sua sabedoria era um guia suficiente. Olha o que ele insinuava. Que ali no céu não precisava das leis. Não precisava. Os anjos, santos anjos, não precisavam das leis que Deus tinha imposto ali, que eram umas leis um pouco arbitrárias. Ele pensa bem comigo. Eu posso guiar vocês nas leis, vocês me seguem, vai estar tudo certo, né? E começou então a insinuar essa dúvida, dando a entender que, conquanto pudesse as leis ser necessárias para os habitantes dos outros mundos,
não necessitavam de tais restrições os anjos, mais elevados por natureza, pois que a sua sabedoria era um guia suficiente. Não eram eles seres que pudessem acarretar desonra a Deus. Todos os seus pensamentos eram santos. Não havia para ele maior possibilidade de errar do que para o próprio Deus. A exaltação do Filho de Deus e a igualdade com o Pai foi representada como sendo uma injustiça a Lúcifer, o qual pretendia-se e tinha também direitos à reverência e à honra. Eu também tenho direitos. O qual pretendia-se tinha também direito à reverência e à honra, se este príncipe dos anjos pudesse ser tão somente alcançar a sua verdadeira e elevada posição. Grande bem resultaria para todo o exército do céu, pois era seu objetivo conseguir liberdade para todos. Ele começou a ensinar para os anjos. Nós vamos conseguir aqui liberdade para todo mundo. Entende? Não fica restrito em leis aqui, não. Agora, porém, mesmo a liberdade que eles até ali haviam gozado, tinha chegado ao fim, pois lhe havia sido designado um governador absoluto, e todos deveriam prestar homenagem à sua autoridade. Tais foram os erros sutis que, por meio dos ardis de Lúcifer, estavam a propagar rapidamente nos passos celestiais. Aqui começa então aquela luta entre o bem e o mal. E assim Lúcifer foi fazendo seu comércio, foi anunciando, falando mal de Deus. Ele não falava abertamente, ele sabe, ele fazia assim uma suposição. Já pensou se fosse assim? Seria melhor, não é? Se fosse eu que tivesse que fazer, eu fazia assim, 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 entendeu? Que tristeza dentro do céu. Por isso que a Bíblia chama de mistério, que é um mistério. O pecado da iniquidade é um mistério. Nós não sabemos. Talvez pela eternidade nós vamos estudar o que levou Lúcifer a ter inveja de Jesus Cristo. Quando os anjos curvavam-se, quando Jesus passava, todos os anjos se curvavam. Lúcifer também curvava, mas com ódio no coração. Eu estou lendo e comecei a ler esse livro. E eu achei interessante passar isso para vocês. Entende? Porque foi assim que a guerra começou no céu e que Lúcifer propagou lá no céu toda essa maldade e que chegou ao ponto depois dele ser expulso de lá. Não teve mais jeito, houve uma batalha, uma guerra no céu e eles foram expulsos. Eu espero que vocês gostaram desse começo de comentário aqui desse livro, que agora vocês entendem como é que foi quando Deus reuniu os seres celestes para anunciar que iam criar a terra. Entende? Lúcifer ficou com raiva dele não ter sido convocado nessa reunião que houve entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entre a Trindade ali. Ele não foi convocado, ele não foi convidado. E como pode, um anjo como eu ser o primeiro anjo do céu, com tanta beleza, com tanto esplendor, e não ser convidado? É porque ele era uma criatura, ele não era criado. Ele era criado. Deus o tinha criado, ele era o Criador. Ele não era o Criador. Então o Criador não tinha que dar satisfação nenhuma a ele, que quem tinha poder para criá-lo era só Deus, o Pai. Que Deus abençoe vocês, que conceda uma noite abençoada, um dia feliz, uma hora feliz que vocês forem ouvir. Se vocês gostaram desse assunto, se você ainda não conhecia sobre isso, são revelações que Deus deu a Ellen G. White, coisas lindas, e ela escreveu, deixou para nós. Aí quando a gente lê a Bíblia, a gente agora entende o porquê, quando fala que Lúcifer foi expulso do céu, que ele caiu do céu. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo ilumine a mente de vocês,
e que vocês possam sentir prazer em ler o Espírito de Profecia. Faz tão bem para a gente aprender essas coisas celestes. Fica na paz de Deus. Que o Espírito Santo ilumine vocês e que vocês sejam ricos das bênçãos do céu. Em nome de Jesus, eu faço esse pedido a Deus por vocês. Amém?